Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas. No capítulo 4, com o título Retas, Ângulos e Segmentos Proporcionais, a gente vai dar início ao nosso estudo. Antes, é importante entender o que é ângulo. Ângulo é uma abertura entre duas semirretas, entre dois planos, e a unidade de medida de ângulo é grau. Outro termo importante que devemos entender, o que é retas paralelas. Paralelas têm a mesma direção e não se cruzam. Por exemplo, a reta R e a reta S são paralelas. Reta transversal é o nome da reta que corta, que secciona essas retas paralelas. A reta T ela é chamada de transversal porque ela corta essas retas paralelas. Outro termo importante que devemos entender para poder entender o que são os segmentos, ângulos alternos internos, ângulos alternos externos e por aí vai, são esses termos. O que significa o termo alternos, internos, colaterais e correspondentes? Alternos são ângulos que estão em lados diferentes da transversal. Internos estão dentro das paralelas. Colaterais, não já fala colateral, mesmo lado, estão do mesmo lado da transversal. Correspondentes, eu explico agora mesmo para vocês o que são correspondentes. Olha isso aqui, ó, ângulos alternos internos. Ângulos alternos internos são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Por exemplo, retas paralelas cortadas por uma transversal. Olha este ângulo e este. Eles são alternos porque estão em lados diferentes da transversal e internos porque estão dentro das paralelas. Então, a medida do ângulo A é igual à medida do ângulo B. Olha esses outros ângulos assinalados. Eles são alternos e internos. Alternos porque estão em lados diferentes da transversal e internos porque estão dentro das paralelas. Nesse caso aqui, ângulos alternos externos também são congruentes, possuem a mesma medida. Olha esse ângulo assinalado A e esse ângulo assinalado B. Eles são alternos porque têm lados diferentes da transversal. E externo porque está fora das paralelas. Está sendo? Ângulos alternos externos. Eles também possuem a mesma medida, são congruentes. Ângulos correspondentes são dois ângulos que estão do mesmo lado da transversal e que têm vértices diferentes ou lados diferentes. Olha só, o ângulo A e o ângulo B estão do mesmo lado da transversal, mas têm vértices diferentes. Então, esses ângulos são chamados de ângulos correspondentes. Tem um ângulo A e um ângulo B. Aqui são ângulos correspondentes, estão do mesmo lado da transversal e têm vértices diferentes ou lados diferentes. E eles são congruentes, possuem a mesma medida. Ângulos colaterais internos e externos. Internos porque estão dentro das paralelas. Externos porque estão fora das paralelas. Colaterais estão do mesmo lado. Aqui nesse exemplo eu tenho ângulos colaterais internos. Ângulos colaterais externos, eles são suplementares, ou seja, a soma de suas medidas é 180 graus. Tá? Então, com isso, nós terminamos essa primeira parte. Teorema de Tales. Quando eu tenho retas paralelas cortadas por duas transversais, a gente aplica o teorema de Tales. Lembrando que teorema, o cara fala e prova, diferente de axioma. Então, no teorema de Tales, ele fala o seguinte: quando eu tenho retas paralelas cortadas por duas transversais, é verificada uma proporção. O que é proporção? Igualdade entre duas razões. Entre os segmentos da primeira transversal com os segmentos correspondentes da segunda transversal. Ou seja, AB está para BC, assim como DE está para EF. Isso é o teorema de Tales.